Então, como vocês já viram aí na tela, nós vamos falar hoje do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que leva o título de Os Trabalhadores da Última Hora. Este capítulo traz uma reflexão em torno da parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Nesta parábola, Jesus faz uma analogia contando a seguinte história. A parábola é um pouco longa, nós vamos lê-la juntos e depois vamos explicá-la. Então vamos com calma e com atenção. Jesus disse o seguinte: pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados, e disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e da 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 1/10ª hora, que é a 11ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse para eles: por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? E eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. Ele, o Senhor, lhes diz: ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1/10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Muito bem, essa é uma das parábolas mais longas que Jesus conta. E a gente precisa buscar, como nós sabemos, por trás de todas as parábolas, o sentido espiritual. Mas Jesus sempre usou em suas parábolas a linguagem do tempo, que era compreendida pelos homens, que eram camponeses, pescadores, simples, alguns rudes. Então, o interessante antes de buscarmos o sentido espiritual é entendermos o contexto em que Jesus contou isso. Assim, nós precisamos entender como eles dividiam o tempo ao longo do dia, por exemplo. O que significa o denário, que era o salário que eles receberam por esse dia de trabalho. Por que Jesus utiliza a figura da vinha, do cultivo da vinha, e também de que forma os trabalhadores eram contratados naquela época. Então, primeiramente, nós precisamos entender que a uva era um elemento, para eles naquela época, muito mais importante do que é para nós hoje. A alimentação deles era baseada no trigo, para a produção do pão, no peixe, que era fonte de proteína, a fonte mais acessível, mais barata que um cordeiro, por exemplo, e também dependiam da uva para produzir o vinho, que era a bebida mais comum naquela época. Quanto à divisão do tempo, a forma como eles contavam as horas era um pouco diferente de como nós contamos. O dia para os hebreus
começava quando o sol se punha. Então o dia começava às 18 horas, tinha 12 horas de escuridão, às 6 da manhã amanhecia, começava às 12 horas de luz, às 12 horas de trabalho. Assim sendo, a primeira hora que Jesus se refere é às 6 da manhã, quando todo mundo começava a colocar a mão na massa. A terceira hora corresponde para nós às 9 horas da manhã, a sexta hora corresponde ao meio-dia, a nona hora corresponde às 3 da tarde, e a 1/10 hora, a 11ª, corresponde às 17 horas, ou seja, 1 hora antes do fim do dia de serviço. Quanto ao pagamento que eles recebiam, este denário era uma moeda cujo valor correspondia a algo como um salário mínimo diário. Era o pagamento convencional para um dia de trabalho, e o valor desta moeda era o suficiente para garantir o sustento diário dos trabalhadores. O trabalhador que recebia um denário por dia podia voltar para casa tranquilo, porque ele tinha como sustentar sua mulher e os seus filhos. Que a gente sabe também que naquela sociedade a mulher não trabalhava. Quer dizer, ela trabalhava em casa, mas não recebia nada por isso. Mas o homem era encarregado de sustentar a família. Outra coisa interessante é que era comum naquela região e naquele tempo, e ainda existe isso em alguns pontos do Oriente Médio, em que os homens que não tinham emprego se aglomeravam em locais públicos específicos, em praça pública, e ficavam ali dispostos a serem contratados por alguém que necessitasse de trabalhadores. Então, eles eram desempregados, precisavam buscar o sustento, precisavam alimentar as crianças e a esposa, então eles se colocavam à disposição. Ficavam ali expostos, muitas vezes, à humilhação, e mostrar para as outras pessoas que eles não tinham trabalho e que muitas vezes voltariam para casa sem nada na mão. Eles não ficavam ali por diversão, não era uma brincadeira, não era ócio, eles estavam ali dispostos e prontos para o trabalho. Então vinham os empregadores, que precisavam de mais pessoas nos campos, e contratavam tantas pessoas quantas forem necessárias. Então a gente entende por que Jesus bate na tecla muitas vezes de que o senhor da vinha foi à praça pública e encontrou homens de pé, porque aqueles homens precisavam estar prontos. Eles eram mais ou menos iguais, tinham mais ou menos as mesmas habilidades, eram homens fortes, camponeses, sabiam cuidar das vinhas. Então aquele que chegasse primeiro no empregador provavelmente teria o seu dia de trabalho garantido, enquanto que os menos dispostos, os mais ociosos, iam ficando para trás, perdendo oportunidades e trabalhando menos horas, ou até deixando de arrumar um emprego. Então, nesta parábola que Jesus conta, nós vemos exatamente a mesma situação, que para aqueles homens lá era uma situação muito corriqueira. Para a gente parece um pouco estranho às vezes, né? Então nós temos um senhor da vinha que vai em busca de trabalhadores e encontra uma série de homens de pé, prontos para o trabalho. Ele os contrata, convenciona com eles o salário de um denário para o dia, e eles não protestaram. Aquele era um salário normal, então eles aceitam a proposta e vão diretamente à vinha. Provavelmente, tomado de compaixão por aqueles que ainda não tivessem encontrado um trabalho, este senhor volta à praça pública em busca de mais trabalhadores. Convidou aqueles que estavam de pé, dispostos, e ofereceu a eles não um denário. Convencionou com eles o que seria justo. E eles aceitaram, confiaram naquele senhor, provavelmente esperando receber pela hora trabalhada e não pelo dia inteiro. E o senhor repetiu o mesmo na sexta hora, na nona hora, e por fim, ele vai uma última vez à praça pública, 1 hora antes do fim do dia de serviço, e encontra mais uma vez homens que estavam ali dispostos, mas que ainda não tinham sido assalariados. E é interessante notar que o Senhor faz a eles o convite de ir trabalharem, mas não prometeu nenhum pagamento. E eles mesmo assim aceitaram. Provavelmente,
eles esperavam mostrar àquele senhor que eles eram homens também capazes de trabalhar naquela vinha e podiam voltar outros dias inteiros, para garantirem o seu sustento. Ou talvez eles queriam pelo menos o pagamento de 1 hora, para não chegar em casa de mãos vazias. Ou simplesmente podiam estar procurando a dignidade de terminar o dia com uma tarefa realizada. Que o dia não fosse perdido na inutilidade. Então, tendo sido concluído o dia de trabalho, depois da contratação desses trabalhadores da última hora, começam a surgir algumas surpresas na parábola. Primeiro, surge nesta parábola um administrador, a quem o senhor da vinha ordena que pague o salário do dia a todos os trabalhadores, mas começando pelos últimos, ao invés de seguir a ordem natural de pagar primeiro os que chegaram primeiro, e assim por diante. E para maior surpresa ainda de todos, ele ordena que seja pago o mesmo salário a todos. Então, os que chegaram na última hora tiveram a alegria não apenas de terem sido úteis por um momento, de terem feito algo de bom naquele dia, prestado algum serviço àquele senhor, mas tiveram a alegria de receber a misericórdia, a piedade daquele senhor, a caridade, recebendo o pagamento de um dia inteiro. E dessa forma puderam levar o alimento, o sustento para sua família. Agora, os primeiros, que haviam enfrentado um dia inteiro de trabalho duro, quando viram os últimos recebendo um denário, naturalmente imaginaram que receberiam muito mais. É a lógica natural de quem recebia por hora. E é mais ou menos até hoje assim como nós fazemos. Mas quando eles receberam o mesmo pagamento, eles se revoltaram. Começaram a murmurar contra aquele senhor. Mas a verdade é que o senhor da vinha não havia feito nada de errado. Ele tinha um acordo com aqueles homens. E ele foi justo. E pagou exatamente como havia combinado. Não cometeu nenhuma injustiça. A promessa estava cumprida. O que havia de errado, então, em ele dar o mesmo salário para os últimos? Ao invés de assalariar aqueles homens para 1 hora de trabalho, ele poderia simplesmente ter ido ao final do dia à praça pública e ter dado a esses homens uma esmola. E aí, o que os primeiros trabalhadores teriam a questionar? Mas ele, sendo um homem caridoso, preferiu não humilhar aqueles homens que se encontravam sem trabalho e deram a eles a sensação do mérito de receber aquele salário no final do dia. Então, quem é verdadeiramente injusto nessa parábola? O Senhor? Piedoso, misericordioso, caridoso? Ou aqueles trabalhadores da primeira hora que, mesmo tendo recebido o valor combinado, murmuraram, reclamaram, que além de receber, quiseram julgar o outro? A injustiça parece que está aí, né? É por isso que Jesus lhes disse, na conclusão dessa parábola, assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Querendo dizer que aqueles que não cumprem o seu dever com aceitação, dificilmente encontrarão a satisfação no final do dia. Esta lição de Jesus está relacionada com diversas outras parábolas que ele contou. Por exemplo, ele conclui a parábola do festim de bodas dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele conclui a parábola da ovelha perdida dizendo: eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Ele conclui a parábola da dracma perdida, que vem logo em seguida a essa no Evangelho de Lucas, da mesma forma. E em seguida ele conta a parábola do filho pródigo. E conta nessa parábola que quando o filho pródigo retorna ao lar e o pai oferece a esse filho uma comemoração, uma festa pelo seu retorno, o filho mais velho questionou, murmurou contra o pai. Da mesma forma como os trabalhadores da primeira hora questionaram o Senhor. E o pai
disse ao filho mais velho: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Isso quer dizer que as bênçãos do Senhor, do nosso Pai, não são exclusividade de um e de outro, de filhos eleitos. Elas são infinitas e devem ser compartilhadas por todos. E nós que hoje já nos encontramos em uma condição espiritual um pouco mais leve, devemos nos alegrar e não invejar as pessoas que também conseguem dar um passo maior na sua evolução espiritual. Mas como nós podemos compreender o sentido espiritual mais profundo dessa parábola dos trabalhadores da vinha? O que seria a vinha? Quem seria o senhor da vinha? O que seria o trabalho na vinha? A videira, a parreira, os galhos da parreira, as uvas produzidas nos galhos, o que isso tudo significa? Então Jesus nos dá a dica. No Evangelho de João, ele disse o seguinte: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Já matou duas charadas aí, né? Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. Eu sou a videira, vós os ramos. Matou a terceira charada. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz mais fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo. Seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Então fica claro, nas palavras de Jesus, que o Senhor da vinha é Deus, nosso Pai, de maneira simbólica. Fica claro também que a videira cultivada nesta vinha é o próprio Cristo. E que nós, todos nós, somos os ramos dessa videira. E devemos produzir os frutos, tão puros quanto nos for possível. Na natureza, nenhum ramo que não esteja em harmonia com o tronco principal vai ser capaz de se sustentar bem e muito menos capaz de produzir bons frutos. Porque não vai receber a dosagem correta da seiva de que necessita. Da mesma forma, aquele que não consegue agir segundo os preceitos propostos por Jesus, de uma forma ou de outra, acaba produzindo obras que não são tão positivas do ponto de vista moral. Não significa que todo mundo deveria sair por aí se convertendo ao cristianismo pelo mundo afora. Não é uma questão de dizer eu sou cristão. É uma questão de conduta. Então aquela pessoa que mesmo sem ser cristão consegue agir de maneira humilde, que sabe ser tolerante, que sabe perdoar as ofensas causadas pelos outros, que entende as diferenças, que é caridoso, este é um ramo que está em Jesus Cristo. É uma pessoa que age de forma cristã, mesmo que ela não se diga cristã. Quer um exemplo? Mahatma Gandhi não era cristão. Ele entendia muito bem o que o Cristo falou. E dizia, aliás, que se nós cristãos soubéssemos seguir o sermão do monte, o mundo seria muito melhor. Então Jesus afirma aqui também que aqueles que não permanecem nele, quer dizer, aqueles que não agem dentro dos preceitos cristãos, são como um ramo que é lançado fora e que é jogado ao fogo. Essa é uma imagem forte. Será que Jesus está querendo falar de inferno? Logicamente não, porque nós entendemos, pelo que a doutrina espírita nos proporciona como conhecimento,
que tanto o inferno quanto o paraíso são questões de estado de espírito. O que Jesus está querendo dizer aqui, em outras palavras, é que aqueles que não sabem aproveitar as orientações que recebem para o bem devem passar por um processo depurador que é doloroso. Ou, em outras palavras, são pessoas como nós que são submetidas a dores, a sofrimentos, a certos obstáculos que vêm até nós por um mecanismo que não é arbitrário, não é punição arbitrária, um mecanismo justo. Vem até nós pela lei de causa e efeito, através das nossas muitas reencarnações. Então nós podemos entender que aquele que despreza a oportunidade de fazer o bem, principalmente o que já sabe que deve fazer o bem, ou ainda pior, aquele que mesmo assim pratica o mal, está fazendo um plantio de frutos ácidos e de espinheiros com os quais ele vai ter que lidar mais na frente. E isso é simplesmente uma lei da natureza. É algo muito natural. Então não adianta murmurar quando a colheita é dura, porque os frutos são produzidos por nossas próprias escolhas, por nossa própria conduta. O trabalho na vinha tem como objetivo a produção de uvas tão puras quanto possível. E nós entendemos que na parábola do trabalhador da vinha, o trabalho na vinha significa a ação de Deus em nossas vidas, nos proporcionando as oportunidades de crescimento, de depuração, de expiação, de provação, para que nós possamos, pelo nosso próprio esforço, avançar do ponto de vista espiritual. Assim nós podemos entender porque na parábola Jesus não falou que o administrador foi à praça pública procurar trabalhadores. Quem vai à praça pública é o próprio Senhor. Significa que esta imagem é a representação de Deus agindo em nossas vidas diretamente, através da sua providência, que é a sua solicitude para com todos nós. Nos prolegômenos, que é como um prefácio do Livro dos Espíritos, os orientadores da codificação espírita solicitaram o seguinte a Kardec. Desenharam aquele ramo ali de uma videira e disseram o seguinte a ele: porás no cabeçalho do livro a cepa ou o ramo que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago, a uva. O homem quintessencia, purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, das uvas extrai-se um licor, produz-se o vinho. Mas isso só se dá através de um trabalho muito longo. Os ramos da videira precisam ser cuidados. Tem que resistir às intempéries, às ventanias, às tempestades, às pestes, às pragas, passam pela poda. Assim é a vida no corpo, cheia de adversidades. É uma analogia muito bem feita essa. Nós, para purificarmos o nosso próprio espírito, ou seja, como ramos, para produzirmos melhores uvas, temos que passar por essas provações, por essas dificuldades. Porque tudo isso, todo o esforço que nós fazemos, melhora aquilo que nós somos. E o trabalho não para aí. Porque o trabalho na vinha não termina com a produção das uvas. Depois que as uvas estão maduras, no ponto certo, elas são colhidas, são colocadas no lagar, aquela espécie de balde, né, a produção antiga, de madeira, e ali ela é pisada, ela é esmagada.
E a partir desse esmagamento é extraído o mosto, que é como aquele suco que sai. E o mosto depois vai ser fermentado uma vez, 2 vezes, vai ser filtrado. Então essa é uma representação muito bonita das dificuldades que nós passamos na vida e do trabalho que nós temos a realizar. Porque se nós desejamos purificar o nosso espírito, é preciso submetermos às leis de Deus e trabalhar sempre. É isso que dizem os espíritos que orientaram a codificação espírita, no livro 3º, no capítulo 3, que se chama da Lei de Trabalho, num item intitulado Necessidade do Trabalho. Nós vamos ver aqui 3 questões em sequência que Allan Kardec fez. Vamos ver as respostas e vamos entender melhor essa situação toda. Allan Kardec perguntou o seguinte: a necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta que ele obteve foi: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Muito bem. Próximo. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Bem, vamos voltar nisso. Por fim, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então não resta dúvidas para a gente de que o trabalho aqui na Terra, de uma forma geral, tem uma finalidade espiritual, que é de nos fazer crescer, avançar e evoluir. Agora, de uma maneira geral, o trabalho vai muito além das ocupações profissionais e das ocupações materiais que nós temos também em casa. Qualquer coisa útil é trabalho. Então, uma convivência bem conduzida, com entendimento e com respeito, é trabalho. Um favor que eu presto a alguém sem esperar nada em troca, é trabalho para o espírito. Uma leitura útil que eu faço, espírita ou não, desde que ela seja enriquecedora, também é trabalho para o espírito. Praticar a tolerância, a paciência, cumprir com as minhas obrigações, todas elas dignamente, tudo isso é trabalho. Porque do ponto de vista espiritual, trabalho é tudo aquilo que enriquece o espírito de virtudes, de habilidades, de conhecimentos. E a tudo isso se ajunta à obrigação profissional, à obrigação material, que também é enriquecedora, do ponto de vista intelectual, e também de outro ponto de vista, que no trabalho nós temos convivências também muitas vezes difíceis, que nos fazem colocar em prática a tolerância. Então, o trabalho é essencial. Nós sabemos que os textos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, da forma como estão escritos, dão margem para diversas interpretações. E uma interpretação apenas não é capaz de encerrar todo o sentido daquilo que Jesus disse. Então nós podemos sempre procurar outros sentidos que são complementares, tomando cuidado para não fugir demais e ficar ali dentro da essência daquilo que Jesus quis dizer. Então nós temos um texto curto do Espírito Emmanuel que traz um outro enfoque. Ele vai dizer o seguinte: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto,
os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado, no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Viram aí a diferença? Ele está apresentando a vinha como a vinha do Cristo. E nós somos apresentados como os trabalhadores da vinha. Então ele continua. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral mesmo assim. Porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Todo trabalhador, especialmente o trabalhador braçal, ele recebe as suas funções e os seus instrumentos de acordo com a sua capacidade. Aquele mais habilidoso usa os melhores instrumentos. E o menos habilidoso, até que aprenda a usar os melhores, vai ter que se virar com aqueles que não são tão bons assim. Assim é a nossa vida. Cada um de nós tem uma função a cumprir. Tem as suas ferramentas espirituais, psicológicas e materiais que Deus nos oferece e as suas obrigações a encarar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que é esse que nós estudamos hoje, os trabalhadores da última hora, os espíritos superiores trazem uma reflexão a respeito da parábola dos trabalhadores da vinha, que é muito similar a essa reflexão de Emmanuel. E eles, nessa reflexão, procuram falar desta última hora e quem são os trabalhadores da última hora. Então nós temos o espírito Henri Heine, que diz o seguinte: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do evento do Messias e receberão a mesma recompensa. Os espíritas foram preditos porque Jesus falou do Consolador prometido, que era aquele que haveria de relembrar tudo aquilo que ele houvesse dito e que seria esquecido e que esclareceria todas as coisas. É justamente esse o papel da doutrina espírita. Mas, deste ponto de vista, que recompensa seria essa de que esse espírito fala? Ora, nós sabemos que desde o tempo da codificação espírita, os espíritos superiores que vinham se comunicar em diversos pontos do planeta diziam que uma transformação estava começando. A lei de evolução, ou lei de progresso, é uma lei divina, uma lei natural. E não só nós, criaturas de Deus, seres vivos, estamos submetidos a ela. Os mundos também estão. Então a Terra, que hoje é um mundo de expiações e provas, traz para a gente muitas dores, muitos sofrimentos que servem como instrumento de depuração. Mas há de chegar um dia em que a Terra será um ambiente menos sofrível para os seus habitantes. Pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim. Se nós recuarmos, pensarmos nos últimos milênios, nós vamos chegar à conclusão que a Terra está melhorando. Se pensarmos nas evoluções tecnológicas, nos avanços da agricultura, que hoje é capaz de produzir alimento para uma população muito maior, da medicina, que tem a cura para um número enorme de doenças que antes eram incuráveis, o progresso das ciências em geral. E se a gente recuar mais ainda no tempo, milhões de anos, e se levarmos em conta o que fala a arqueologia, a geologia, a paleontologia, vamos lembrar daquelas árvores imensas que a ciência fala pra gente, dos dinossauros. A gente chega à conclusão que, bem devagarzinho, a Terra está melhorando. Ela tem evoluído e ela vai chegar um dia na condição de mundo de regeneração, o mundo regenerador.
Como são esses mundos? O Espírito Santo Agostinho fala para a gente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. É bonito isso, né? Sem paixões desordenadas, sem orgulho, sem inveja, sem ódio. E Santo Agostinho esclarece no mesmo capítulo, alguns itens antes, outra coisa interessante. Diz o seguinte: os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, como nós aqui, né, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo. Essa informação é confirmada pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no capítulo 3, onde ele fala com mais detalhes do degredo de milhões de espíritos rebeldes de um dos planetas pertencentes ao sistema solar de Capela e que foram recebidos na Terra milhares de anos atrás pela compaixão e pelo amor de Jesus, que é o governador do nosso planeta. Portanto, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer que boa parte da humanidade já esteve às portas de um mundo de regeneração e não pôde ficar. Por rebeldia, por apego aos interesses pessoais, por obstinação na vaidade, no orgulho, no ódio, nas paixões, tiveram que ser degradados para um mundo numa condição pior, que era a Terra, e se pensarmos na Terra de milhares de anos atrás, era muito pior do que hoje, para aprenderem pelo sofrimento, pelo afastamento daqueles outros a quem eles amavam, a respeitar a lei de Deus e a compreender a importância da prática do bem. Mas apesar da dor do exílio, existiu sempre no coração desses espíritos a expectativa, a esperança de receberem o acesso a um mundo de regeneração, um mundo regenerador, onde eles também pudessem trabalhar a sua própria regeneração. Eu estou falando eles, mas estou falando de nós. Então, deste ponto de vista, nós entendemos que o salário, no final do dia de trabalho na vinha, é o acesso a este mundo regenerador. Desde que nós tenhamos cumprido com as nossas obrigações de forma correta, de forma justa e sem murmurar contra o Senhor da vinha, que é Deus nosso Pai. Todos aqueles que tiverem cumprido dignamente a sua obrigação merecerão este acesso. É o que diz o Espírito Constantino, que nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais.
Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Muito bem. Então, lendo isso aí, principalmente essa parte final, que está em negrito, eu tenho certeza que nós nos sentimos mais bem dispostos, mais encorajados a enfrentar as dificuldades e deixar de lado certos interesses pessoais que não agregam muita coisa na nossa vida, no fundo. Ficamos mais encorajados a aproveitar bem o tempo. Pelo menos é assim que eu me sinto quando eu leio isso. Mas eu também tenho que admitir que depois que eu leio, o tempo vai passando e parece que as coisas do mundo começam a retomar a sua importância aparente. Da mesma maneira, quando de manhã nós pegamos um livro de mensagens, lemos a mensagem que nos incita ao perdão, à serenidade, à tolerância, ao amor, à caridade, e depois, durante o dia, a gente não consegue praticar quase nada disso. Por que isso acontece? Por que tanta dificuldade? Então, essa é uma questão que é respondida no Livro dos Espíritos, de forma indireta. Allan Kardec perguntou o seguinte na questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Desculpa pelo suspense. É o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre à douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo o homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Infelizmente, nós temos que admitir que essa é, de uma maneira geral, a verdade ao nosso respeito. Quantas vezes nós abrimos mão de oportunidades de crescimento, de elevação espiritual, em troca de algumas alegrias passageiras da Terra? Isso é uma reflexão pessoal. Mas quando fazemos isso, estamos abrindo mão da felicidade verdadeira na vida espiritual. Segundo o Espírito Erasto, também neste capítulo 20, no item 4, para quem quiser buscar depois, a fé nessa vida espiritual, nessa vida futura, que há de ser um dia mais feliz, é o grande instrumento que nos dará a coragem para suportarmos as dificuldades, para abrirmos mão dos nossos interesses pessoais e buscarmos o nosso melhoramento pessoal. A coragem que nós necessitamos, segundo ele, para remover as montanhas, que são as nossas muitas imperfeições, nossas muitas más inclinações. Essa, aliás, é a grande missão do Espiritismo. Porque mostrando ao homem o seu destino espiritual, ele deverá ajudar a extirpar da Terra, pouco a pouco, o egoísmo, a vaidade. Porque quando eu entendo a minha realidade espiritual, eu sei que nada disso faz mais sentido. É por isso que o Espiritismo há de auxiliar na regeneração do nosso mundo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos relata que o espírito Ismael,
que é o espírito designado por Jesus para a condução espiritual do Brasil, fez uma reunião com seus colaboradores no plano espiritual ao fim do primeiro reinado, em 1831, numa ocasião em que ele preparava a reencarnação de Bezerra de Menezes, que viria a ser um personagem muito importante para a unificação do movimento espírita no Brasil. E nessa ocasião, Ismael disse o seguinte: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador, do Espiritismo, à face da Terra. Nestes 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça. Porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Então Ismael, nessas partes que estão grifadas, está falando para a gente que, a contar do advento do Espiritismo, do Consolador na Terra, existe aí um prazo de mais ou menos 200 anos, para que o mundo pudesse entrar numa transição, uma fase regeneradora, onde as expressões morais, sociais e políticas fossem diferentes, como aquelas explicadas pelo Espírito Santo Agostinho. Então, se a gente fizer a conta, ele fala 100 anos de preparação, o Espiritismo surgiu em 1857, até 1957, preparação. E outros 100 anos que precederiam essa transformação. Então, isso significa que, segundo essa hipótese, em 2057 a Terra estaria se aproximando de entrar numa fase de regeneração. É interessante, né? Não está tão longe assim. E nós temos outra informação que vem de Chico Xavier, que diz o seguinte: no programa de televisão Pinga Fogo, em 1971, perguntaram para ele quando que a Terra passaria de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E ele diz que, segundo Emmanuel, pela forma como o mundo caminhava naquele momento, por volta de 2057 aconteceria esse início de regeneração. Então são duas informações concordantes. Emmanuel ressalta bem que isso depende da ascensão de cada um, do esforço de cada um, né? Então, é claro que ninguém pode decretar datas absolutas. Somente Deus seria capaz de fazer isso. Até porque existem diversos fatores envolvidos numa transformação desse porte. E um deles, que é muito importante, é o nosso livre-arbítrio, a nossa ação, a nossa escolha de como viver, de como agir. Isso também significa, mesmo que essa hipótese esteja certa, que 2057 seria um ano onde essa transição começaria, porque as transformações não acontecem por saltos. Então seria um início para que durante mais muitos séculos fosse feita essa regeneração. É uma hipótese, mas as informações são concordantes, então a gente pode tentar fazer uma análise usando isso como hipótese, né? sem decretar nada absoluto. Temos uma outra informação interessante, que vem da segunda epístola de Pedro, onde ele dá uma interpretação de como o tempo é contado no sentido profético nas Escrituras. Então Pedro diz o seguinte: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ora, um dia para a gente tem 24 horas, para o Senhor tem 1000 anos. Então, no sentido profético da coisa, nós podemos calcular quanto vale uma hora. Se eu pegar 1000 e dividir por 24, eu vou chegar à conclusão que uma hora, no sentido profético, vale 41,6 anos. Entre 41 anos e meio e 42. Agora, se a gente fizer uma conta, usar esses 42, e usar a hipótese de que no ano 2057 começaria
essa transição, são 2057 menos 42, 2015. Isso significaria que no ano passado nós teríamos entrado na última hora de trabalho. É interessante, né? É uma hipótese boa para a gente considerar. Porque se realmente tivermos entrado na última hora de trabalho, encarnados ou desencarnados, nós temos um serviço a realizar para não sofrer o exílio novamente. Então, parece, segundo essa informação, que nós teríamos aí mais uns 40 anos para tolerar as nossas dificuldades, para aprendermos um pouco mais a fraternidade, para superarmos todos aqueles defeitos que Santo Agostinho citou, para reconhecermos as leis de Deus, para que a gente pudesse chegar nessa condição de regeneração, não só do planeta, mas também a nossa, tendo direito ao acesso. 40 anos de luta, de espera, que fazem a gente lembrar dos 40 anos de peregrinação dos hebreus, enquanto esperavam pelo acesso à Terra Prometida. A nossa Terra Prometida seria o mundo de regeneração. Mas nós devemos ficar atentos, porque a última hora de trabalho na vinha é uma hora dura. É no final do trabalho que as uvas são colhidas, são esmagadas, pisadas, para que se extraia delas a sua essência, e que deixe de lado aquilo que não tem verdadeiramente importância do ponto de vista da vida imortal do espírito. É por isso que nós ainda vamos ver muitas coisas ruins surgindo no nosso planeta nesses próximos anos. Correspondem ao esmagamento da uva. E nós, que entendemos isso, somente temos que fazer o nosso esforço para tolerar essas dores, essas dificuldades, encarando-as não como obstáculos absolutos, mas como oportunidade de crescimento. E aproveitando sempre os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Porque são esses conhecimentos a respeito da vida espiritual e do nosso destino espiritual que nós podemos encontrar a coragem, a força para suportar todas essas dificuldades, os tropeços e as armadilhas da vida, sem murmurar. Por mais que nós não possamos compreender por que aquilo nos acontece, no momento em que acontece, nós devemos tolerar para não nos tornarmos iguais aos trabalhadores da primeira hora, que por sua reclamação, sua murmuração, foram transformados em últimos, quando na verdade poderiam ter sido os primeiros. O trabalho, como nós vimos, não é só o trabalho profissional. O trabalho tem um sentido muito mais amplo. Significa, simplesmente, que não é tão simples assim, ser um bom cristão. Ser um bom pai, uma boa mãe. Cumprir dignamente com as minhas obrigações no trabalho, em casa, na sociedade. Educar bem a minha família. Porque eu não posso esperar que a sociedade melhore se eu não criar filhos melhores que vão integrar a sociedade. Esse é o nosso trabalho. Nos tornarmos melhores para melhorar o mundo. É disso que fala o Espírito Emmanuel numa mensagem que eu gostaria de ler para a gente concluir, que o nosso tempo já está acabando. Ele vai falar justamente do que o espírita deve fazer nesse momento. Diz o seguinte: o espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução
e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesmo ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da propriedade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Aí se encontra o nosso trabalho na última hora. Aprendermos a ser melhores cristãos. Nosso tempo está esgotado, eu agradeço a todos pela atenção. Desejo uma boa noite. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois vamos passar para os passes. Vamos reunir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos em agradecimento. Obrigado, Mestre Jesus, por teus ensinamentos que clareiam os caminhos obscuros da terra, que nos mostram a conduta a seguir, para que sejamos bons ramos na vinha de nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que nos é permitido neste momento em que a Terra se aproxima de uma grande modificação. Dá-nos força, Senhor, para que saibamos superar os nossos interesses pessoais, buscando a vitória da vida espiritual e não a vitória ilusória que a matéria nos oferece. Nós que de Ti sempre muito recebemos, Mestre, agradecemos infinitamente e queremos rogar por aqueles que muito mais do que nós sofrem nos desenganos da vida, nas dúvidas e nas suas inseguranças. Rogamos por todos aqueles vítimas de enfermidades, do encarceramento, vítimas de drogas que lhes ceifam a vida. Rogamos também, Senhor, pelos desencarnados que permanecem presos às ilusões da matéria e que por isso mesmo ainda sofrem sensações das quais não mais deveriam depender. Pedimos as Tuas bênçãos, Mestre,
a todos aqueles que ainda cultivam o desejo do mal, o desejo de vingança e de desforra, que guardam no fundo do seu coração sentimentos feridos, transformando-os em mágoa, em rancor e em ódio. Abranda, Mestre, todos esses sentimentos pesados existentes na terra. Ilumina a cada criatura de nosso Pai, para que nós possamos juntos não mais encarar um degredo, mas termos acesso a esta regeneração num clima mais agradável em nossa terra, procurando vencer o ódio, a inveja, os interesses pessoais e colocando à frente de nós o cumprimento das leis de Deus, nosso Pai, e o amor e a caridade que Tu nos recomendaste. Acompanha-nos, Senhor, aos nossos lares. Dá-nos luz para que lá possamos contribuir com aqueles que nos esperam, com um pouco de paz e de compreensão. Dá-nos força para o restante da semana. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos. Que assim seja.